E aí, pessoal, questão de número 41 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2, do capítulo 18. Eu deixei o capítulo para falar no final. Nós temos aqui uma questão que ela vai ser semelhante em estrutura de resolução à questão de número 39. E também de situação à questão de número 29. Porém, a 29 é bem mais simples, né? Essa aqui, nota, é de 3 estrelas, então ela vai ter um grau maior de complexidade e dificuldade. A questão ela já parte já para as informações, ela não dá um contexto ou um texto introdutório, né, para a gente poder pensar no problema. Ele já diz o seguinte: 2 cubos de gelo de 50 gramas são misturados com 200 gramas de água em um recipiente termicamente isolado. Então, imagina que esse recipiente aí que está aí na ilustração, ele é isolado, não troca calor com o meio externo ou a troca ela é insignificante, entendeu? Para termos do problema que a gente vai resolver aqui, então a gente pode desconsiderá-lo. Se a água está inicialmente a 25 graus Celsius e o gelo foi removido de um congelador a menos 15 graus Celsius, qual é a temperatura final em equilíbrio térmico? Então, a gente vai calcular aqui a temperatura de equilíbrio térmico entre a água e esses 2 cubos de gelo. Essa é a nossa letra A. Veja que a situação ela é semelhante à questão de número 39, que também foi uma questão trabalhosa, né? de um grau assim de dificuldade mais elevado, embora eu não lembre se ela é de 2 ou é de 3 estrelas, como essa daqui. Então, como a gente quer o equilíbrio térmico, né? A gente sabe que o equilíbrio térmico é a soma das quantidades de calores envolvidas entre os objetos, né, na transferência de calor, e esse resultado final tem que ser igual a zero, né, para deixar entendido que o equilíbrio térmico foi atingido. Né? Se você tem o equilíbrio térmico seria você chegar na mesma temperatura entre os dois objetos e o valor, você fazendo a diferença de calor, de energia entre os dois, dá zero. Então, você tem o seguinte, né? O calor do gelo mais o calor do líquido, né? Da água. Isso tem que ser igual a zero. Porém, um vai elevar a sua temperatura e o outro vai reduzir a sua temperatura. Então, você tem aí 200 gramas de água, então, obviamente, a água ela possui uma quantidade maior de calor que esses 2 cubos de gelo. Então, certamente, né, a água vai reduzir a sua temperatura, mas o gelo ele vai aumentar a sua temperatura. Provavelmente, ele vai ter que transitar de fase, né, ir da fase sólida para a fase líquida. Com isso, então, a gente tem que adicionar o termo, né, do calor de fusão, né? Quando você tem um material que transita da fase sólida para líquida ou da líquida para sólida. E aí ficamos com 3 termos. Abrindo mais as contas, nós temos o seguinte, né? Nós temos o calor contido nos 2 cubos de gelo, que vai ser o calor específico do gelo, vezes a massa desse gelo, multiplicada pela diferença de temperatura, né? A variação de temperatura. Então, ele vai atingir uma temperatura tal, T, final, e tem uma temperatura inicial de menos 15 graus. Porém, lembre-se, variação é a diferença. Então, nós temos menos 15, que dá mais 15. Por isso, o 15 aparece ali positivo, tá? E no termo do meio, nós temos o calor de fusão. Né? Então, você tem o calor específico. Opa, escrevi errado aqui, tá? Perdão. A massa de gelo, isso aqui é M, tá? E olha que eu não vou nem poder escrever aqui para corrigir de vermelhinho, que o mouse tá todo fodido, ele não tá mexendo. Estou usando o pad. O touch do notebook, na verdade. E aí você tem vezes LF, que é o calor de fusão, né? Então, você tem aí a quantidade de calor de transição de fase, necessária para transitar de fase. E aqui o termo final, né, que é o calor da água. Né? Então, você tem o calor específico da água, vezes a massa da água, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é o de equilíbrio térmico, que vai ser atingido,
menos a temperatura inicial, que é 25 graus Celsius. Tudo isso tem que ser igual a zero. Fazendo a distribuição dos termos, aqui eu troquei certo, né? Eu já modifiquei aqui, ó. Aqui eu errei na escrita, aqui é para ser M, tá? E tá aqui, ó, M, né? Aqui eu corrigi e esqueci de corrigir aqui. Ou eu digitei errado e não percebi. Quer dizer, ou não, certamente eu fiz isso e só percebi agora na gravação. Então, fazendo a distributiva, né? Aqui, ó, Cm distributiva aqui com a temperatura e Cm também distributiva aqui com a temperatura. Então, vai ficar dessa forma aqui, né? Temos 5 termos na nossa soma. O que é que a gente faz? Junta os termos semelhantes, principalmente a temperatura, que é a nossa finalidade aqui, né? Então, vamos juntar os termos semelhantes. Juntando os termos semelhantes e isolando os demais do outro lado da igualdade, nós temos 25 cm, né? Que está aqui, ó, positivo, vai negativo. ml, positivo, vai negativo. Menos 25 cm, positivo, vai negativo. E do lado esquerdo, temos a soma dos calores específicos vezes as massas, tanto da água quanto do gelo, multiplicado por essa temperatura. O que é que a gente faz? Isola o nosso T e fica aí tudo isso aí para resolver na nossa expressão, né? A soma de 3 termos ali no numerador, dividida pela soma de mais 2 termos. Conhecemos todo mundo, então basta apenas substituir os valores, né? Os calores específicos da água e do gelo, e as massas da água e do gelo, e o calor de transição de fase, né? O nosso LF, que a gente sabe que do líquido para o sólido e do sólido para o líquido em questão da água, é 333 mil joules por quilo. Então, substitui todo mundo. Então, você tem a temperatura aqui, né, que é 25 graus Celsius, né, a nossa temperatura inicial da água, vezes o calor específico da água, dado em joules por quilograma, vezes Kelvin, né, que é 4.186,8. A massa de água, 200 gramas ou 0,2 quilos. Aí ali no segundo termo nós temos menos 15 graus Celsius vezes o calor específico do gelo. Lembre-se, o gelo ele está abaixo de 10 graus negativo. Então, abaixo de 10 graus negativo, o calor específico do gelo é de 2.220 joules por quilo vezes Kelvin. E a massa do cubo de gelo, né, que é 100 gramas, né, 0,1 quilos. Né? Porque lembre-se, aqui está dizendo que o cubo de gelo, um cubo de gelo, tem a massa de 50 gramas. Mas olha aqui o texto, ó, são 2 cubos de gelo de 50 gramas. Então, ou seja, são 2 cubos com massa, pesando aí, com massa de 50 gramas, o que dá 100 gramas no total. Cuidado, eu errei isso aí. No final, eu fui conferir o valor da resposta do rádio e estava dando diferente e eu sem entender o que estava acontecendo. E aí, esse detalhezinho que eu não levei em conta, por isso que é foda, né? A gente tem que prestar atenção até no que está sendo dito no texto. Quer dizer, é nossa obrigação fazer isso, na verdade, né? Quem se propõe a resolver, né? Porque muitas vezes o empecilho lá, ou a indução ao erro está justamente em como o texto está sendo construído, ou na questão de você interpretar esse texto, né? Entender o que está se dizendo. E aí, às vezes, na ânsia de responder, você passa o olho no texto e não se atém a alguns detalhes, como, por exemplo, esse aqui, né? São 2 cubos de gelo de 50 gramas. Então, são, na verdade, 100 gramas de gelo, ou 0,1 quilos de gelo no total. Né? Aí, se você esquece esse detalhe, você substitui aqui, em vez de ser 0,1, você coloca 0,05, né? Que é os nossos 50 gramas em quilos. E aí, meu amigo, daí para baixo é só ladeira abaixo. E aí o termo final, né, que é a quantidade de calor para fazer o gelo mudar de fase, que depende da massa de gelo, que é novamente 100 gramas, e o calor latente, né, o calor de fusão. Tudo isso dividido pela soma, né, dos calores específicos vezes as massas do objeto, né, que a gente já sabe, né? Calor específico do gelo, massa do gelo, mais calor específico da água vezes massa da água. Resolvendo a expressão,
nós temos então que a temperatura no ponto de equilíbrio é de 14,8 graus abaixo de zero, ou seja, apenas 2 décimos acima da temperatura em que o gelo estava. O que, assim como na questão de número 39, o que seria um absurdo, né? Porque seria o mesmo que você esperar que um copo com água exposto ao meio ambiente, né, ao ambiente, numa temperatura típica de condições de pressão e pressão atmosférica e temperatura agradável ou amena, né, que seria em torno de 20 graus Celsius, esperasse que aquele copo com água congelasse de forma espontânea, né? Então, o que isso significa? Significa que a quantidade de calor contida nessas 200 gramas de água não são suficientes para derreter os cubos de gelo. E que no máximo que vai acontecer aqui é a água descer até o ponto de transição de fase, que aí você precisaria de uma energia extra para fazer a água congelar, né? Mas no sistema fechado aqui, onde só existem trocas entre o cubo de gelo e o líquido, isso não vai acontecer. Então, isso significa que essa resposta aqui é um valor incoerente. O que é que acontece então é que, no máximo, a água ali vai descer até a temperatura do ponto de fusão do seu material, que é de 0 graus Celsius. Então, isso significa que a temperatura de equilíbrio aqui, a temperatura final, é 0 graus Celsius, né? Lembre-se, né, que se dá um valor incoerente desse aqui é porque significa que o objeto está tendo a descer a sua temperatura abaixo do seu ponto transição de fase, né? E de forma espontânea isso não acontece. Quer dizer, a gente vai ver lá na segunda lei da termodinâmica e no estudo da entropia que isso é pouquíssimo provável, né, para os estados de energia e os macros estados, os micros e macros estados de uma dada amostra de material, né, estatisticamente, né, que a gente vai ver depois que isso é estatístico, é praticamente impossível disso acontecer. Não chega a ser zero, mas é quase zero, né? Então seria algo meio que muito, muito, muito improvável alguma coisa dessa natureza acontecer espontaneamente, né? A não ser que você ceda ou retire energia desse sistema. Então, a resposta então, correta que seria que eles vão entrar em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. O que significa, então, que vai sobrar gelo ainda, né? Ou seja, ainda vai sobrar água no estado sólido ali dentro do material. Que aí nos faz entrar na letra D, que é qual é a temperatura final se é usado apenas... Oh, não, perdão. Eu pensei que ia ser... É porque foi no automático, é que a questão 39 pede isso, tá? Mas agora ele quer a situação para um cubo de gelo só. Vocês me perdoem, tá? Foi meio que automático, que, como eu falei que era parecido com a questão 39, a 39 pergunta, né? Quanto de gelo vai sobrar? Mas pode ter certeza que sobrou gelo. E aí, se você pegar lá a questão 39 e aplicar aqui o que foi aplicado lá, você consegue calcular quanto de massa de gelo sobrou aqui. Porque o que acontece é que vai ter uma porcentagem da massa desse gelo que vai descer até 0 graus Celsius, né, para a temperatura de equilíbrio, né? Eles vão descer, na verdade, a água vai descer de 25 para zero e o gelo vai subir de menos 15 para zero. Só que vai ter energia suficiente ali para fazer parte desse gelo derreter em líquido, mas ainda vai sobrar, por isso que deu esse resultado incoerente de menos 14,8 graus Celsius negativo. É porque vai ter aí que quando chegar no equilíbrio térmico, você vai ter a coexistência ali de água líquida e gelo, estando os dois à mesma temperatura, sem que um congele e sem que o outro liquefaça, porque já atingiram o equilíbrio térmico. Então, na letra B, ele pede a mesma situação da letra A, só que agora com um cubo de gelo presente no sistema. Então, nós vamos ter a mesma situação, né? O somatório dos calores tem que ser igual a zero, então cada calor
né, da quantidade de calor da água e do gelo, a soma entre eles tem que ser igual a zero. A gente vai ter um calor de transição de fase, de fusão, então adiciona-se mais um termo. A gente vai abrir essas expressões, então os termos são todos os mesmos, né? Então você vai ter o da água indo de 25 até uma certa temperatura T. O gelo indo de menos 15 até uma certa temperatura T, aí vai ficar o termo menos 15 que vai dar mais ali. A gente faz a distributiva, a gente coloca os termos em evidência e separa em lados opostos da igualdade, a gente isola a temperatura e a gente substitui os valores. E aqui sim, né, foi quando eu achei estranho, né? Porque o que eu fiz na letra B, perdão, o que eu fiz na letra A, na verdade, é para eu ter feito na letra B, que é quando você usa apenas um cubo de gelo, porque um cubo de gelo tem massa de quanto? 50 gramas. Então, o único termo que muda aqui, né? O único termo que muda aqui é o termo da massa de gelo, né? Que é 0,05. Aqui, ó, 0,05. E aqui no denominador, né, os calores específicos serão os mesmos, porque o cubo de gelo já vai estar acima dos menos 10 graus Celsius, né? E aí, acima dessa temperatura, o gelo tem um calor específico igual ao da água, né? Que é 4.186,8 joules por quilo vezes Kelvin. E aí, dessa forma, a gente resolve a expressão e temos que a temperatura de equilíbrio vai ser de 2,5 graus Celsius. Então, veja que aqui, né, a água vai ter calor suficiente para derreter todo o gelo e fazer ele subir a uma temperatura de 2,5 graus acima do ponto de fusão da água, né? Então, vai ter calor suficiente para fazer o gelo, esse único cubo de gelo, subir até a temperatura de fusão. Vai ter calor suficiente para fazer ele transicionar de fase, né, e do sólido para o líquido, e ainda vai ter calor suficiente para fazer esse líquido subir, né, esse líquido do gelo, né, subir de 0 para 2,5 graus. Ou que ao fazer isso, né, ela se mantém toda, com o conjunto todo, na temperatura média de 2,5 graus Celsius. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui, né? Essas questões finais, né, com 3 estrelas, elas costumam ser longas, né? Porque apesar de algumas delas não serem tão difíceis, mas são muito trabalhosas ou trabalham muitos detalhes de conceitos, né? Que você tem que estar lembrando ou pelo menos ter uma observação melhor, né, para introduzir ela ali na sua resolução. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque é assim que ajuda a gente a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas que estejam precisando, né? Tem muita gente aí que às vezes, eu não vou dizer muita gente, né, mas pessoas que aparecem e têm acesso a esse conteúdo aqui do meu canal agradecem porque eu de alguma forma estou dando a luz. E aí eu me sinto grato porque isso significa que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Significa que de alguma forma estou esclarecendo muitas dúvidas e ajudando a galera na compreensão. Então significa que a minha explicação, a minha linha de raciocínio, ela é clara e objetiva e consegue, né, transferir, né, o conhecimento necessário, não transferir o conhecimento, mas deixar claro, né, o problema ou os conceitos necessários para se resolver esses problemas, né? Até a próxima questão, pessoal.